As aventuras de Nick James. Nick James salva o mercado das festas. Nick James, como você acha que eu vou continuar minha dieta, indo a baile de chope? Ora, guria, você não precisa desse negócio. Vai comigo ou não vai? Bem, depois daquele elogio, só poderia acompanhar esse adorável detetive a tal festa, não é mesmo? 22 horas do sábado no salão paroquial da Igreja Cristo Redentor. Dança e chope à vontade, dizia o convite. Se tem coisa que o Nick James mais gosta é chope e dança, ainda mais sendo de graça. Ainda era de manhã e eu fui buscar o jornal para o Nick. Ele sempre começa a ler o noticioso pelo fim, que é onde tem a sessão policial. Mas hoje se deteve na sessão de saúde. Você está mais relax hoje, não é, Nick James? Analisavam os papéis que o Romeu, um colega dele, tinha conseguido nos arquivos. Ai, eu detesto essas risadinhas dele, porque eu nunca sei o que elas querem dizer. Mas tudo bem, não dá nada mesmo. Ele deve estar procurando saber quanto de chope não deve tomar hoje à noite. Bem, fomos à festa. De ônibus, é claro. Nem com carro popular no mercado, Nick James resolve comprar condução própria. Guria, não reclama que andar de ônibus é a melhor coisa que tem. Olha pra rua, aprecia a paisagem urbana, histórica, arborizada, moderna da nossa amada Porto Alegre. Eis que chegamos à festa e nos divertimos bastante. Só música de bandinho. Nick soltou a franga. Depois de algumas horinhas, nosso adorável detetive já estava meio alto. Ou talvez não, porque dali a pouco ele já estava pulando para lá e para cá, abraçado num sei lá quem muito mal encarado, que eu tinha certeza que não era amigo dele. Dali a pouco, tinha umas pessoas já caindo de tão torta. Que fiasco! E o Nick não largava do homem, que visivelmente queria ser soltado. Mas Nick James aparentemente não havia percebido que já estava incomodando o sujeito. Ele era o tirador de chope da barrica número 1. Então, eu saí da rodinha de amigas que me encontrou na festa e fui até o Nick James pedir para ele parar de beber e largar o cara, que aquilo já estava dando na vista. Foi aí que pintou o suspense. Nick James piscou para mim o sinal Morse combinado para atenção ao perigo. Aí tem coisa, pensei, tentando lembrar do que o Nick James fez e pesquisou nesta semana para ver se encaixava com alguma pessoa suspeita naquela festa. O ruim é que numa festa daquela, todas as pessoas parecem suspeitas. Mas como Nick James nunca diz nada sobre as suas investigações, e hoje só mandou ligar para o Romeu, tentei fazer uma investigação eu mesmo. Nick James devia estar cuidando de alguém, e aquele homem podia ser o seu disfarce. Notei outra barrica de chope, servida por um sujeito também mal encarado, que estava conversando com um senhor gordo de bigode. Mas Nick James não parecia estar cuidando de ninguém. Aí ouviu-se um barulhão de sirene de ambulância e 3 ambulâncias bateram ali no salão. Nick James não deu bola, então eu fui lá ver. 4 pessoas em coma alcoólico. 2 ambulâncias as levaram. A outra ficou de plantão com 3 enfermeiros muito familiares. Romeu, Ciro e Gelson, colegas do Nick. Eles ficaram na porta da sala. Comecei a desconfiar dos 2 mal encarados garçons do chope. Mas qual seria o caso? Esperar. Foi aí, somente aí, que eu me liguei. Nesta festa havia 4 barricas de chope. Nick e o homem estavam na primeira. O Romeu estava na segunda. E os outros 2 colegas estavam nas outras 2 barricas. Mas a questão é, qual o problema? Sim, porque se houvesse pessoas por algo ali, eram aqueles 2. Não se deve julgar pelas aparências, mas talvez eles não estivessem sozinhos. Seria algo a ver com o chope? Ou com a coma alcoólica daqueles 4? E o Romeu some de repente. Eu olho para o cara da barrica número 1 e o Nick também havia sumido. E agora? O que será que eles estão tramando? Por que nunca me falam nada? Aí o Nick e o Romeu reaparecem com alguns policiais militares atrás e, sem alarde, retiram o cara da barrica 1. O outro que me serviu, o senhor de bigode gordinho,
e mais um sujeitinho que parecia ser o testa de ferro dos outros 3, porque fazia algazarra e quebrava copos na festa. Pensei que iam esquecer de mim, por isso fui atrás e embarquei no carro com os 4. Na delegacia, as explicações. Os caras faziam parte de uma quadrilha de falenciadores de buffet. O chefe era o próprio senhor de bigode, que precisou ir à festa para supervisionar o trabalho dos seus subordinados, que estavam dando muita bandeira, até no jornal sair. Eles agiam assim. O senhor, pessoa influente, deputado estadual, recomendava seus capangas para as maiores firmas de buffet de Porto Alegre, e eles iam nas festas e avacalhavam o serviço, colocando 1000 temperos na comida e excesso de álcool nas bebidas. A consequência era que as pessoas iam à festa onde tal empresa fazia o serviço de buffet, passavam mal ou não gostavam do atendimento, com os caras carrancudos e tudo, e faziam propaganda negativa da empresa. Com isso, as empresas foram falindo, e o senhor, o deputado, teria condições de colocar a sua firma na praça e a concorrência já estaria de antemão falida. Porém, por mais bem bolada que fosse a gananciosa estratégia dele, pensando que era o plano perfeito, nunca imaginaria que o Nick James seria capaz de encontrar o furo.